uma borboleta naturalmente, mas ela vai precisar viver as estações, o tempo a qual ela vai precisar viver. Ou seja, se perguntar aqui hoje, não tem nenhuma criança aqui, aleluia, estão ali atrás, se perguntar aqui para a irmã Sheila, o Carlos Miguel, ele chega, mamãe, eu quero crescer, mamãe, me dá alguma coisa para crescer? Tem algum remédio, irmão, para a criança crescer? Mas a criança, irmãos, ela é filha, ou ela é filho, aleluia, e o filho, irmãos, vai crescendo naturalmente, louvado a Deus, porque, irmãos, está sendo cuidado, e muito bem cuidado pelos pais. Assim é, irmãos, a nossa caminhada cristã, mas nós precisamos, aleluia, entender algumas coisas, aleluia, também para continuar, aleluia, na caminhada com o nosso Deus, vai nos conduzir, nos guiar em todos os momentos. E eu vejo, irmãos, Deus aqui, aleluia, pegando, aleluia, já o povo dele, e já nos pegando também por consequência, dizendo uma palavra aqui tão tremenda, aleluia. Ou seja, irmãos, muitas pessoas no deserto murmuram, muitas pessoas no deserto reclamam, mas é no deserto, irmão, que nós vamos ser aperfeiçoados no Senhor. É isso que muitas pessoas não entendem. Irmãos, aleluia, quem conduziu Jesus ao deserto? Quem conduziu o povo aqui ao deserto? Foi o diabo? Não, aleluia. Mas entenda bem, irmão, se nós não entender quem nós somos, se nós somos realmente filho, irmãos, eu vejo assim, uma igreja tão acostumada a ter, uma igreja, irmãos, tão acostumada, aleluia, a vir para a oração, porque tem um propósito de oração de uma causa impossível, a vir na igreja muitas vezes, em alguns cultos, em algumas orações, em algumas consagrações, se tiver especificamente levando o povo a alguma coisa. Isso, irmãos, não pode continuar de maneira alguma. Nós precisamos seguir, aleluia, continuar seguindo a nuvem, irmãos, porque é ali que o Senhor vai nos abençoar. Opa, tem oração, estou na oração, tem um propósito disso, estou lá, porque, irmãos, Deus está direcionando, Deus está dando a direção, aleluia, sobre esse tempo que nós precisamos passar algumas coisas. E aí, aleluia, se nós não entender isso, irmão, e nós chegar num deserto, muitas vezes vamos perder a nossa bênção, porque a igreja do Senhor, irmão, ela sempre vai ser vitoriosa. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, nós sempre vamos ser vitoriosos no Senhor. Sempre, irmãos, aleluia, e nós precisamos entender isso. Por isso que a palavra do Senhor, irmãos, é tão natural, a palavra do Senhor fala, buscar em primeiro o reino de Deus a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, não se preocupa. Agora vai ver, irmãos, aleluia, o que Jesus falou para os seus discípulos, neste mundo tereis aflições, nesse mundo sereis perseguidos, mas e aí no meio de tudo isso? Pedro chegou até a questionar, Senhor, o que nós teremos aqui? O que Jesus falou? O céu de glória e 100 vezes mais aqui na terra. Irmão, chegou um momento na vida de Jesus e dos discípulos que precisava pagar ali os seus impostos. Sabe o que Jesus fala, irmãos? Aleluia, para Pedro, vai lá pescar. Pedro, pega um peixinho lá, aleluia, e você vai receber algo aí. Ou seja, irmãos, está tudo nas nossas mãos. Mas eu sou filho, eu sou herdeiro. Se eu sou herdeiro, irmãos, eu vou viver as promessas do Senhor naturalmente. Aleluia, é como o rapaz, mas fizeram um trabalho de macumba aqui, o negócio não vai, aquela coisa toda, meu irmão, se fizeram macumba, pegou, é porque a sua vida não está consagrada a Ele, porque a vida que está consagrada ao Senhor, irmãos, aleluia, até no deserto Deus faz, irmãos, maná, um manancial de água, sobre a vida dos seus, até no deserto, irmãos. Um tempo atrás o irmão, aleluia, vou citar o nome dele, presbítero Antônio, chegou para o irmão e falou assim, irmã, mas como que é esse negócio aí, eu quero abrir algo assim, assim, assim. A irmã simplesmente chegou, irmão, falou assim, procura o seu pastor, ele vai passar as direções. Tipo assim, talvez esperava muita coisa, talvez esperava, irmão Patrício, vou entrar ali, vou ver, vou fazer, isso aqui. Irmãos, é direções que Deus dá, e nós precisamos, irmãos, andar nessas direções. Credes no meus profetas e prosperarei, credes na palavra do Senhor, nós vamos prosperar, irmãos, aleluia. Por isso que às vezes, irmão, eu gosto de contar algumas coisas, de falar de alguns irmãos que estão vivendo. Irmãos, eu louvo a Deus porque nós vamos viver. Mas, irmãos, aleluia, nós precisamos primeiro ser aprovados numa coisinha. E se chama o que, irmão? Deserto. Deserto. Pastor, não fala de deserto. Irmão, o deserto, irmãos,
aleluia, para nós, irmãos, é muito importante. Sabia disso? Porque é no deserto, irmão, que nós vamos mostrar quem nós somos. E não vai achando você, irmãos, aleluia, que nós vamos mostrar quem nós somos para Deus. Porque Deus, quando dá o testemunho de Jó, aleluia, Deus sabia que era Jó. Agora, olha só a vida de Jó. Jó, irmãos, aleluia, precisou, aleluia, testemunhar, irmãos, para que nos dias de hoje, aleluia, nós recebêssemos esse legado de Jó. Moisés precisou testemunhar algumas coisas em vida. Até mesmo quando Deus fala para esse Moisés, vão matar todo esse povo aí. Irmão, você acha que Deus não sabia? Você acha que Deus não sabia quem era Jó? Aleluia, porque precisou ser provado, porque precisou passar por um deserto, porque, irmão, nós estamos rodeados de uma tal grande nuvem de testemunha. E olha que coisa interessante, o primeiro de Jó, irmãos, começa quem? O testemunho de Jó começa a bradar nas regiões celestiais, e depois na terra, irmão Patrícia, porque precisou ser testemunho para os seus amigos. Aleluia, chegar ali, não, Jó, algum pecado tem. Já viu, irmão? Aleluia, esse dia eu estava falando para uma pessoa, não sei o que ele falou, emagreceu, não sei o que tem. Eu falei, amigo, eu aprendi uma coisa, a pessoa emagrece muito é porque o deserto está muito grande. E aí você vai olhar para ele e fala assim, irmão, né, glória a Deus está contigo nessa vitória. Mas, irmãos, muitas vezes, irmãos, essas pessoas fiéis a Deus, essas pessoas que não se vendem de maneira alguma, irmãos, aleluia, você vai ver que está emagrecendo, está naquela prova, mas você nem sabe. Você olha para o camarada ali, irmão, o camarada está dando glória a Deus, mas só Deus sabe como está a conta bancária dele. Só Deus sabe, irmãos, o que tem no seu armário para ele comer. Só Deus sabe isso. Como ele está chegando na igreja, como ele está vindo para a igreja, irmão, está dando glória a Deus, aleluia. Mas só Deus e ele sabe, porque é o tempo dele e Deus, aleluia, para ele ser aprovado. É aí, irmãos, que ele vai dar glória a Deus. É aí que ela vai dar glória a Deus. É nesse período. Aleluia, nós já lemos, estudamos um pouco sobre isso, Deuteronômio capítulo 8. Deus começa falando algo para o povo. Talvez o coração do povo não entende algumas coisas, irmão. É como muitas das vezes aquele monte de discípulos, aquele monte de pessoas seguindo a Jesus, quando Jesus começa a pregar um sermão duro. E é isso, irmão, que nós precisamos entender, e aonde eu quero chegar aqui hoje. Nós precisamos adorar a Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância. Saber que Deus é Pai e cuida de nós. Presbítero Antônio, nos seus momentos mais difíceis, você quase morreu de fome, servindo a Deus, chegou lá quase a pedir, gritar. Não, irmãos, por quê? Porque Deus fala, Deus dirige, Deus conduz. Deus, se for preciso, irmãos, aleluia, Ele abre na parede da sua casa ali, uma fonte de jorrar uma água, irmãos, viva e maravilhosa. Se for preciso, Ele manda alguém bater na porta, Ele manda um próprio anjo ali, bater na sua porta e falar, está aqui, abençoado do Senhor. Porque, irmãos, eu não vivo no que vejo, eu vivo pela fé. Às vezes, irmão, é muito bonito louvar, mas às vezes, irmão, aleluia, de uns anos para cá, eu tenho aprendido a observar as letras dos louvores, e tenho louvado, irmão, em cima dessas letras, e profetizado também sobre a minha vida, não só louvando por louvar, mas transformando em, não é qualquer louvor, lógico que não, é louvores inspirados por Deus. Qual que é o louvor inspirado por Deus? Aquele que tem um conteúdo bíblico dele, aquele que tem uma palavra de Deus nele. Esses sim são louvores inspirados, aleluia. Então quando eu pego esses louvores, irmão, eu vou louvando. Por isso que muitas vezes você vai ver aqui, irmão, vamos louvar, louva tal. Porque, irmão, Deus já vai ministrando aos nossos corações, Deus já vai falando. Irmãos, eu não quero saber se minha conta gorda está magra, eu não quero saber o que vai ser de amanhã, eu sei que Deus vai estar comigo ali amanhã. Sabe, às vezes, aleluia, ou até algumas pessoas, que nem algumas pessoas na empresa, às vezes, não sei o que tem, o curso, não sei o que tem, o negócio está feio, irmão. Para os servos de Deus, irmão, até nos momentos feios, irmão, tem os momentos maravilhosos. Não vou dizer que não tem não, irmãos, espinho na caminhada, tem. Não estou aqui querendo pregar prosperidade, a teologia da prosperidade, porque a prosperidade, irmão, já está em nós, já está em nós. Observe, irmão, Deus pega Abraão, fala assim, Abraão, vai lá para a terra, eu vou te mandar. Abraão chega na terra, irmão, tem o quê? Fome.
Desce para onde, Abraão? Para o Egito. Por quê? A terra tinha fome. E aí? E aí, irmão? Agora, irmão, eu vivo a prosperidade. Eu vivo a bênção. Preciso viver a bênção de Deus, né? Assistimos aquele filme lá, aleluia, quando nós falamos, deixaram para trás aquela coisa toda. E alguns irmãos, aleluia, às vezes a gente demora mesmo para entender. Tem coisas que a gente vai falar, pai, poderia ter sido assim, assado, meu filho. Só apoia. Porque quando você apoiar, aleluia, muitas pessoas vão ter curiosidade de se aproximar. E às vezes, irmão, aleluia, postamos lá aquela coisa toda que fomos ali no cinema, ver, deixaram para trás o início do fim. Quantas pessoas, irmão, não criam um desejo de saber? Porque, irmãos, quantas pessoas vão padecer por falta de conhecimento? E às vezes dentro da casa de Deus, irmãos, vão padecer. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento. O arrebatamento tão falado. Mas observe nesses últimos dias, quantas as vezes, irmãos, as pessoas têm falado. Às vezes fala assim, é o fim do mundo. Não, querido, vai vir o arrebatamento da igreja antes. O quê? Como é que é isso? Aí, irmão, nós precisamos, aleluia, pregoar, ensinar, falar sobre o arrebatamento. Porque, irmãos, quando eu vou ali e apoio e assisto, eu estou apoiando. Quando alguém sai, irmão, fazer um culto, aleluia, em uma casa, e eu vou ali, eu estou apoiando. Quando, aleluia, irmão Patrícia chega aqui na consagração, eu venho também, eu estou apoiando. Aleluia, quando o irmão está ali, um culto, seja qual culto for, eu estou apoiando. Não, vai ter um evento aí. Irmão, quantas pessoas não podem ser impactadas? Lembra daquele filme Paixão de Cristo? Quantas pessoas não foram impactadas? Quantas, irmão? Agora, qual que é o nosso papel como igreja? Aí, irmão, a gente entra naquela... Esse dia até mandei, se não falha a memória, foi para os irmãos, que fala sobre o arrebatamento. Tessalonicenses capítulo 4, né? Lá no finalzinho do versículo 4. E vai falar sobre o arrebatamento da igreja. E daqui a pouco vai falar ali sobre, né, os mortos ressuscitaram primeiro, depois aqueles que estão vivos em Cristo vão ser arrebatados, aquela coisa toda, tomada força, rápido, vai ser algo muito rápido. Enfim, irmãos, observamos no finalzinho daquela palavra. Ali o apóstolo Paulo fala assim, tenha isso como consolo para vocês. Por que consolo, irmãos? Se eu falar de arrebatamento aqui, consola você? Se eu falar de salvação aqui, consola você? Está entendendo, irmãos? Quando eu entro na igreja e é ministrado a palavra do Senhor, aleluia, eu já não começo a liberar uma adoração ao nosso Deus, irmãos, é porque eu não aprendi ainda a viver isso dentro de mim. Essa é a realidade. Mas a gente sabe, irmãos, que a criança, ela está crescendo, a criança está indo onde o pai está conduzindo, e eu louvo a Deus por isso, irmão. Chegar em casa, aleluia, a irmã Kelly vai dar comidinha para a Neneca, vai dar comidinha para o Lucas. O Lucas, irmão, está quase do meu tamanho, porque ele está sendo cuidado, alimentado. Agora ele está sendo cuidado, alimentado por quê? Porque ele tem uma casa, ele tem um pai, ele tem uma mãe. E a igreja, irmãos, é a mesma coisa, irmãos. É por isso que eu falei, tem algumas coisas que alguns ainda não entendem, mas está chegando a hora, mas nós precisamos entender isso como nunca, e queimar nossos corações como nunca, a sede, a vontade da salvação que é em Cristo Jesus. Porque, irmãos, Deus procura os tais, os verdadeiros adoradores que adoram o Pai, Espírito e verdade. Só que quando Paulo, irmãos, ele fala sobre os mortos ressuscitarão primeiro, aleluia, a igreja vai ser arrebatada, ele está falando assim, ei, se alegra no Senhor, tenha isso como consolo sobre as suas vidas. Porque senão, irmãos, aleluia, corremos o risco, aleluia, está aqui no Brasil, uma igreja, irmão, que tem total liberdade, irmã Kelly, de pregar o evangelho, de dançar, de pular, de se alegrar, irmão, de saltar, de marchar em mistério, de falar línguas estranhas, aleluia, e de repente, irmãozinho lá da África, onde nós precisamos fazer aqui, irmãos, aleluia, um trabalho na assistência social, aleluia, um trabalho nas missões e mandar as ofertas, aleluia, e quando chegar essas ofertas lá, aquela coisa, todos os irmãos se alegram porque recebeu mais do Senhor, chegar naquele grande dia, irmãos, do arrebatamento, eles vão, e muitos daqui vão ficar. Por quê? Porque não tem dado credibilidade. Porque quando nós damos credibilidade, irmãos, é diferente. Já viu? Eu vou chegar na empresa. Camarada, esses dias, irmão, fui receber um prêmio, uma premiação de alguns anos de empresa. E lá na sala, lá tinha um de 30 e poucos anos.
até me esqueci o nome dele, né? Ele anda tipo um jogador de futebol assim e tal, né? Um senhorzão, né? Aí ele foi receber o prêmio. Aí quando eu recebi lá aquela coisa toda, né? Aí o meu supervisor falou: Leandro, quer falar alguma coisa? Só agradecer. Sou grato a Deus e tal. Enfim. Aí quando ele foi, irmão, ele chegou ali com tanta alegria, Evangelista Kleber. Eu falei: Jesus, fala mais. Tá com medo de falar muito, né? Aí eu falei: não, eu sei que, graças a Deus, nosso coração, né, irmão, tá lá no céu de glória. Mas enfim, ele chegou lá com tanta alegria. E ele falou algo assim, 30 e poucos anos, irmão Sidney. 30 e poucos anos de empresa. Ele falou assim, ó, faz 35 anos, se não me falha a memória, que eu trabalho aqui. E para mim, todos os dias, durante esse tempo todo, sempre para mim continua sendo uma alegria. Entrar aqui, trabalhar, chego em casa muitas vezes, falo para minha esposa, falo para meus filhos, a alegria que eu tenho de estar aqui, a alegria que eu tenho de trabalhar aqui. E eu olhei aquilo ali, irmãos, eu falei assim: uau, Jesus, que coisa linda. Então, observe, irmão, por quê? Porque a pessoa é reconhecida, a pessoa já está deixando ali, irmãos, ou já está preparando muitas pessoas, muitos formarem, muitos pró-jovens, muitos engenheiros que estão chegando ali, ele está preparando, ele tem orgulho daquilo ali. E quando ele chega ali, irmãos, ele olha para tudo aquilo ali, ele se sente, aleluia, como um pedaço daquela empresa, ele se sente como um pedaço daquela história, daquela empresa. E a igreja do Senhor, irmãos, eu e você precisamos, aleluia, fazer parte realmente do corpo de Cristo e vivenciar isso a cada dia no Senhor. É por isso que Paulo fala assim: ei, consolai com isso, o quê? Com arrebatamento, aleluia, que nós vamos, daqui a pouco vamos subir para o céu em nome de Jesus Cristo. Mas, irmãos, aleluia, quando eu entro aqui, meio atacado pelas ondas, atacado pelas lutas, aleluia, que eu não estou enxergando, irmãos, o final da luta, eu não estou enxergando, irmãos, o final do deserto, porque quando eu estou enxergando, irmãos, o final do deserto, sei que para mim, aleluia, tem o melhor preparado ali, aleluia, eu vou vencendo, irmão Patrícia, porque eu sei que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E aí, irmãos, a gente arranca a força de onde não tem. Aí a gente arranca a força de onde não tem, evangelista. A gente entra aqui, irmãos, começa a adorar, começa a chorar, começa a falar em línguas, aleluia. Irmão, estamos num grupo aí, só Jesus para ter misericórdia. Cada pedido de oração ali, irmão, você olha assim a situação do camarada, fala: meu Deus do céu, tem misericórdia. E ali, irmão, a gente clamando, orando, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida do evangelista Kleber, sempre tem aberto um clamor na madrugada ali, pelas vidas. E quando Deus prepara também estamos ali clamando, mas sempre estamos ali, irmão, semeando a palavra naquele grupo. Eu falei para o evangelista Kleber aqui, falei: varão, eu creio que daí é um rio que vai ser muitos peixes aí. Porque, irmão, nós precisamos ter sede, irmão. Sede. E quando eu tenho sede, irmão, não tenho como, eu não resisto. Aí eu vou adorando, irmãos, e vou crescendo, e vou adorando, e vou sendo edificado, e vou adorando, e vou sendo edificado, em tudo. Irmão, se a gente soubesse, irmãos, aleluia, o quanto vale a pena honrar o nosso Deus. Se a gente soubesse o quanto vale a pena, aleluia, a gente honrar o nosso Deus de todo o nosso coração. Irmãos, com certeza, íamos ver muitos milagres. Talvez hoje, irmão, se falar para alguns aqui dos seus desertos, irmã Kelly que passou pela sua experiência, venceu, nós sabemos porque venceu, porque chegou ali na frente, teve que, pela fé, tomar posse de um câncer, que por 3 vezes fez o exame, é isso? 2 constou, na terceira, irmã Kelly, lembra que Deus falou pela boca do profeta? É mesmo, pastor? Aí daqui a pouco, irmão, não queria nem fazer mais o exame. Daqui a pouco foi lá de novo, fez o exame, irmão, na fé, na certeza que Deus estava no controle de tudo. Aí Deus falou assim: agora, minha filha, você está curado, porque você crê. Então, irmãos, quando eu entro, aleluia, na igreja, eu não sei, irmão, qual que é o meu problema que mais está lá fora, porque eu sei que eu sair de lá, eu vou ter uma resposta de Deus para aquilo ali. É como eu falei um certo dia, aleluia, tanta luta, irmão, tanta batalha. E eu louvo a Deus por isso. Hoje eu sei porque é isso, irmã Kelly. Porque, irmãos, aleluia, hoje em dia ser pastor, você tem que ser realmente um pastor aprovado pelo Senhor. Sabe por quê, irmãos? Senão as pessoas, irmão, muitas vezes querem te jogar na parede e entendeu? É só Jesus para ter misericórdia. Aí, irmão, aleluia, o camarada está naquele deserto, naquela prova, naquela luta.
Aí você senta muitas vezes e fala assim, meu amigo, eu passei por isso também. E passei por isso, isso e isso também. E sabe o que eu fiz? Nunca murmurei de nada. Nunca. Graças a Deus, irmão, até aqui me ajudou o Senhor. Minha esposa está aqui como testemunha. Nunca. Meu filho, assim, assim, assado. Meu filho, assim, assim, assado. Amém, pastor. Amém, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Ó, meu filho, você que tem. Amém, pastor. Faz peça. Filma, você que tem, filma. Vamos ali, vamos. Chega de madrugada, vamos. Porque, irmãos, eu sei que é um caminho para me adorar. E não é, irmãos, só abrir a boca e cantar. É expressar na minha fidelidade, no meu comportamento. É tudo, irmãos. Nós vamos ver aqui. Ó, aleluia. Eu vou pegar assim só um ponto. A adoração é o melhor caminho para conquistar o coração de Deus. Ó, a adoração inclui louvor. Começa do louvor, vamos começar do louvor. Aleluia. Louvar é homenagear, exaltar, enaltecer. É isso que fazemos quando louvamos a Deus. O louvor é um tributo de reconhecimento a alguém por algum feito especial. O que Jesus fez por você? O que Deus fez por você? Irmão, que Deus é esse que nós servimos? Que Deus é esse que nós servimos? Irmão Sidney, que Deus é esse que nós servimos? Irmão Renalva. De Deus pegar, irmãos, da onde não tinha e falar vai ter. De Deus pegar um câncer que é impossível, irmão Kelly, Deus fala assim, eu vou curar. Mas está aqui, não está, creia. Sabe como eu cresci na igreja, irmão? Alguns irmãos mais velhos vão lembrar disso aqui. O pastor olhava muitas vezes, esse dia eu fiquei olhando e falei, Jesus, isso é profético. Um vaso profetizou e nem entendeu. A cadeira que cor, meu filho? É azul, não, é marrom. Não, a cadeira é azul, não, é marrom. Alguém lembra disso? Não? Teve um dirigente aqui, irmão, um pastor. Logo que nós chegamos para cá, as cadeiras chegou, aquela coisa todo um dia dando ensino. Não sei se a irmã Patrícia lembra. Aí um dia ali, irmãos, ele começou a ministrar, ele começou a falar sobre quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Deus quer tornar, aleluia, o impossível possível, Ele faz. Porque a terra, irmão, toda a sua plenitude é dEle. Deus vai lá e fala, Pedro, pesca lá, está lá o que você precisa. Irmão, Deus é Deus de pegar as estruturas físicas e fazer como Ele quer, Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. Ele tem poder, irmãos, para falar assim, Pedro, lança a rede, já que você não pescou nada a noite inteira, mas conforme a tua palavra, Senhor, pá. Ele tem poder para isso, irmãos. Ele tem poder, irmãos, para pegar alguém que não é e fazer ser. Ele tem poder para isso. Agora, como que eu estou vendo, aleluia, a cadeira que cor? É marrom, pastor. Não, meu filho, é azul. Ô pastor, o sangue de Jesus tem poder, a cadeira é azul. Não, meu filho, é marrom. Irmão, e eu fiquei até assim hoje, irmã Patrícia. Falei, Jesus, é mesmo, né? 2 mais 2 pode ser 22 para o Senhor, né? Para nós pode virar 4, mas para o Senhor pode virar 22. Porque, irmãos, Ele é Deus. Ele é o Todo-Poderoso, irmãos. Porque muitas vezes nós limitamos a nossa fé? Por quê? Porque ainda nós não entendemos, irmãos, quem nós somos nele. Nós somos o quê? Filho. Diga para o seu irmão aí, você é filho de Deus, irmão. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Aleluia. Toma posse da herança que Deus tem para você, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Agora, quando nós olhamos aqui, ou melhor, o que nós lemos aqui, irmãos, louvado seja Deus. Aleluia. Misericórdia. A palavra de Deus convoca todos os seres da terra a louvarem-no. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai a todos os povos. Salmo 117, versículo 1. Nós louvamos a Deus, principalmente por meio dos cânticos. Irmãos, por que você está falando de adoração, pastor? Porque, irmãos, eu vejo, irmãos, um arrebatamento muito próximo. Muito, irmãos, muito próximo. Mas quando eu falo de arrebatamento, irmãos, eu tenho que entender uma coisa.
eu vou sentir o cheiro de algumas coisas. Ou seja, vai vir uma tempestadezinha. Talvez, irmãos, alguns de nós, aleluia, não queira ou não quer acreditar nisso, mas vai vir. O pré-arrebatamento, irmão, não vai ser moleza. Hoje nós estamos vivendo um tempo, irmão, na nossa nação, que eu nunca imaginei que eu viveria, irmã Kelly, de, aleluia, colocar uma pauta ali, ser aprovada essa pauta, aleluia, que não pode mais falar algumas coisas, nem dentro da igreja. Que mistério é esse, irmãos? E de repente, irmãos, se criar muitas coisas aí para quê? Para combater a Bíblia. Qual que é o foco? É tirar a Bíblia de circulação. Qual que é o foco? Tirar o pecado da Bíblia. O pecado que a Bíblia fala. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E o que é? Aleluia, viver em santidade é largar a prostituição, é largar a droga, é largar o vício, é largar tudo, irmão, que desagrada a Deus. Estamos vivendo uma época, irmãos, desculpa falar, desculpa, irmão, mas a gente tem que entender que o mundo não é do maligno, mas o sistema é do maligno. As pessoas não são do maligno, mas o sistema que tem governado. Uma droga, irmãos, que leva a pessoa a morrer praticamente, muitas delas, que chega num ponto, irmão, que a pessoa não consegue nem, você vê o vídeo, você fica, meu Deus, só tem misericórdia. E o camarada vendo tudo isso, vai lá e consome a droga. Que tempo é esse? Tempos, irmão, como nesses dias atrás, nos Estados Unidos da América, na Califórnia ou Nova York, abriram lá, irmãos, o templo, a primeira conferência, na verdade, satanista, a primeira conferência satanista, e estava lá, irmão, um monte de gente. Irmão, como que eu vou falar que o diabo não presta? Como que eu sei que o Satanás não vale nada e eu vou adorar ele? Como que está a nossa mente? Como que está o nosso coração? Pastor, eu já sei de tudo isso. Irmão, cuidado. Lembra a mensagem de domingo? Hoje nós estamos aqui porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Agora sai da palavra, irmão, você vai ver. É por isso que alguns, irmão, não conseguem adorar. Não tem expressão nem para adorar, irmão Patrícia, porque ainda não vivenciou, não vive isso, irmãos. E nós precisamos ver isso como nunca, como igreja. O arrebatamento está chegando, irmão. Como que eu estou me preparando? E, irmão, não vou nem de falar muito, até precisar de chorar, falar, Jesus, vem logo. Vem logo, Jesus. Pastor, o senhor está infeliz? Não, irmão, estou muito feliz. Mas vou estar muito mais feliz no céu. Aleluia. Nesse mundo tereis aflições. Sabe como a Bíblia fala, irmão, sobre sobre Ló? O justo Ló, que se angustiava lá. Como que está aqui? Não, irmão, Deus tem me abençoado, tem andado de carro novo, estou comprando apartamento novo, estou com as vestes da hora, irmão, estou vivendo tudo que Deus tem para mim, mas eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, eu tenho algo que Deus tem para mim ali na frente, irmãos, dali eu não quero me desviar. Por isso que meu coração, irmão, não pode se inclinar a nada. Aleluia. Por isso que Abraão precisou deixar um legado para nós. Abraão, sacrifica o seu filho para já, Senhor. Você acha que Deus não sabia que Abraão não ia sacrificar, irmãos? Deus deu um onisciente no presente. Deus não sabia? Sabia, irmãos. Mas o deserto vai nos levar a adorar a Deus de verdade, muitas vezes. Para falar assim, irmão, é fácil servir a Deus, né? Deus tem te dado de tudo. Falou, para nos dizer atribulado, sai dele, Satanás. Para nos dizer Isaías, irmão, fala assim, não, amigão, senta aqui, vamos conversar. Vamos conversar. Mas como é que é? Tudo fácil, coisa nenhuma. Teve uma pazinha que nós precisamos cavar muito buraco, arrancar muita areia para fora, né? Enquanto muitos aí, irmão, estavam pegando o dinheirinho das férias, 13º, e gastando com isso, gastando com aquilo. Jesus, preciso administrar aqui na vaca magra, e tal, administrando, irmão, porque a Bíblia fala, seja fiel no pouco, para que Deus te coloque no muito. Sabe por quê? Quando você aprende a ser fiel no pouco, irmão, o que quer dizer isso? Irmão, o que quer ser fiel no pouco? Vou dizer aqui, aquela viúva das moedinhas, ela foi o quê? Deus não, eu creio, irmão, que Deus prosperou ela grandemente. Você acha que ela deixou de ser fiel? Por que a maioria do judeu, irmão, ele é abençoado?
Por que a maioria dos judeus é rico? Porque seja no pouco ou no muito, irmão, ele sempre aprendeu a ser fiel a Deus. O que o presbítero Antônio leu aqui no começo da lição? Deus tinha o que para Davi? Muito mais. Deus tinha muito mais, irmãos. Deus não tem migalha para os seus filhos, irmãos. Pastor, o senhor está querendo pregar, aleluia, alguma coisa sobre autopositivismo? Não, irmãos, eu já sou positivo em Cristo Jesus, irmãos. O que é impossível para mim, para Deus não é. Por isso que eu não preciso vir com historinha, irmão, de positivismo, coisa nenhuma. Eu vivo, irmãos, aleluia. Quando o negócio estava difícil, Deus falava comigo: meu filho, eu vou te honrar. Falei: amém, Jesus. O negócio estava difícil, aleluia, não tinha nem dinheiro para casar. Deus falou: meu filho, eu vou te honrar. Amém, Senhor, eu creio. Um dia meu primo chegou para mim, irmão, falou assim: por que você não compra esse carro meu? Eu olhei para cá e eu ri. Eu ri, irmão. Eu ri. Falei: rapaz, como que eu vou comprar um carro desse? Você é doido? Falei assim aí, irmão. Jesus teve misericórdia naquele tempo, né? Ainda estava aprendendo algumas coisas. Você é doido? Irmão, de repente, irmão, o pastor um dia traz uma ministração. E ele falou assim: Deus me prometeu 3 coisas. Uma delas era o veículo, a condução. E eu peguei aquilo no meu espírito, irmão. Meu pai tanto me abençoar quando vinha comigo, eu dava carona para ela com a minha Paraty rebaixada, pulando, aquela coisa toda dura, que só, né, irmão? Ah, Deus te abençoe, meu irmão. Tipo assim, compra um carro novo, né, irmão? E veio aquela palavra profética sobre a minha vida. Eu falei: Jesus, eu agarrei. Dentro de poucos meses, irmão, eu comprei o carro. De alguns meses depois eu comprei o carro. Cheguei com o carro aqui, todo mundo: uau! Alguns já imaginavam: como é que está o carnê? Está grande? E eu falei assim: Senhor, se eu comprar um carro desse, tem que ser quitado. E Deus me deu quitado, irmão Patrícia. Aí eu vou te dizer por que Deus deu, irmãos. Porque Deus tinha um propósito naquilo ali. Irmãos, entenda bem uma coisa: tudo que Deus coloca na sua mão tem um propósito, tem um porquê. Sabe qual que foi a minha oração e minha intercessão quando a minha Renal foi viajar? Que tivesse um propósito. A minha alegria, irmão, quando ela voltou, ela falou assim: pastor, o meu irmão reconciliou com Cristo. Porque, irmãos, a minha vida, a minha finança é tudo consagrado ao Senhor, tudo para Ele. Porque eu sei que quando está tudo para Ele, irmão, as coisas acontecem. A criança crescendo, irmão. Estou andando, irmão, a criança está crescendo. Miguel, vou te dar uma comida aqui, já que você quer tanto crescer, para adiantar o seu. Não, irmão, não vai adiantar. Escuta aqui, você acha que Deus está atrasado? Por isso que a gente tem que entender, irmão, o que Deus fala. Deus está com pressa, irmão. Deus está desesperado. Deus está com pressa de nós nos posicionarmos como igreja. Deus, quando olhou, irmãos, usando o tio da rainha Esther, o que ele falou para ela? Ele chegou lá para assim: minha sobrinha, Deus está com pressa. Não, Deus está com pressa, o negócio. Não. É assim, Deus quer dar o livramento. Mas se você não posicionar, Deus vai levantar outro. Mas que Deus vai fazer? Vai. Porque no tempo de Deus, irmãos, as coisas acontecem. Só não acontece nós pular. Só não acontece, irmão, se eu for lá para um cientista maluco e falar assim: meu filho, preciso que meu filho cresça quanto antes. Irmão, Deus não vai ter que entender que Deus está falando conosco. Deus está com pressa do quê? Irmão, para Deus é assim, ó, um estralo. Vou levantar, Deus vai permitir o templo ser levantado. Vai demorar o quê? Irmão, esses dias aqui a americana está de pé. Cadê a americana? Cadê, irmão? Está construindo um prédio lá perto da minha sogra. Já está, acho que no 10º alguma coisa. Começou esses dias. Irmão, quando Deus quer fazer, Ele faz. E não vai achando o homem, irmão, muitas vezes, não, porque o homem está evoluído. Irmão, Deus está no controle de tudo, irmão. Deus está no controle de tudo. Por isso, irmão, quer receber do Senhor, deixa Deus te amadurecer. Irmão, vamos lá aqui.
Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, o carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Quem é que está te carregando? Quem é, irmão? Por isso você chega aqui, você não sabe como está a minha conta, mas você não precisa nem saber, porque quando eu entro aqui, irmão, acabou. Aí sabe o que eu falei da África? Pega um culto da África, irmão, começa o culto, os africanos, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, não tem nem o que comer, Eu mandei um vídeo aqui, eu acho que eu mandei para os irmãos, recebendo lá uma comidinha, irmão. Obrigado, papai, você que tem, que abençoou essa pessoa que nos deu, não sei que tem, tudo feliz da vida. Chega no culto, irmão, está tudo assim, ó. Está parecendo um camarada lá, entrou na firma já. Parece jogador de futebol. O tiozinho, com todo respeito, tá, irmão? Senhor lá. Porque, irmão, está feliz da vida. Aí vai falar, não tem momento difícil? Tem. Não tem luta? Tem. Mas, irmãos, quando a gente vive um outro patamar é diferente. Quando a gente vive um outro patamar é diferente. E as coisas vão acontecendo. Ó, a adoração inclui a meditação. Aí eu te pergunto, quantos capítulos, versículos da Bíblia você leu hoje? Irmãos, um dia eu fiquei, quase quis ficar escandalizado, irmã Kelly, mas o Espírito Santo de Deus falou comigo na hora. Uns 3 anos atrás aí, um líder e uma líder de uma igreja muito grande falou, entra no seu propósito de oração, 15 minutinhos de oração, entra lá e Deus vai te abençoar. 15 minutos, o sangue de Jesus tem poder. Aí daqui a pouco, meu Espírito Santo, meu filho, cuidado. Opa, tá bom, Senhor. Irmãos, os dias estão muito corridos, irmão. Se eu não me disciplinar em 15 minutos, eu nunca vou me disciplinar para 1 hora. Se eu não me disciplinar para 1 hora, eu nunca vou me disciplinar para 2 ou 3 ou 4. Aí na hora, irmão, o Espírito Santo começou a falar comigo. Ó, você precisou fazer o que para chegar até mim? Não foi só as oraçãozinhas de 3 minutos? Agora eu só preciso que entre só. Entrou na minha presença, o resto eu faço. Heróis da Fé, irmãos, conta a história de uma irmã, de uma igreja tradicional. Não cria nos dons do Espírito Santo. Não cria no dom de línguas, nas revelações, como os irmãos da tradicional, né? Enfim, e um dia lá, irmão, chegou um servo de Deus, rasgou o céu de glória, Deus desceu, profetizou aquela coisa toda, mandou o cidadão embora. Aí a irmã, irmão, ficou, quero isso também, Senhor, como é que é? Do Senhor mesmo? Quero também. Irmão, foi para o quarto, começou a orar, daqui a pouco o fogo desceu, essa irmã varou a noite, falou em línguas estranhas, profetizou e tudo, dançou, piruetou e fez o que fez, irmão. Porque não interessa, irmão, 15 minutos Deus faz virar a chave do homem, irmãos, para entender a chave do céu. Como que Deus abre? Eu te dou porta, eu te dou as chaves, Pedro. Que chave é essa? É chave de carro, irmão, é muito mais do que isso. É ligar e desligar, é trazer à existência as coisas invisíveis pela fé. Quando Pedro entendeu isso, irmãos, ele está andando, ele fala para aquele coxo, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou, levanta e anda. Levanta e anda. Lembra? Irmã Kelly? Foi lá o profeta de Deus, servo de Deus, foi lá e profetizou. Aí quando chegou a tempestade, irmão, quase se abalou. Aí fez o resultado de novo. Meu Deus do céu, tem misericórdia. Minha irmã, lembra da palavra. É mesmo, pastor, a chave. Traca. Porque, irmão, é palavra. Ó, aleluia. A adoração inclui a meditação. Como que eu vou ligar alguma coisa, irmão, pela fé se eu não medito? Aí eu te pergunto, quantos capítulos, quantos versículos você leu? Só para você. Irmão, hoje eu estou ali, né,
do lado da empresa ali, vira e mexe, sai ali, aquela coisa, vou fazer um exercício. Eu, meu cunhado, esse pessoal da firma agora tem um tal de Gympass aí, né, irmão? O negócio é metade do preço. Aí, eu tô lá, irmão, naquela loucura, né, presbítero Antônio? E com o fonezinho no ouvido. Aí esse dia eu tinha um camarada lá, né, irmão, que ele já conhece o caminho. Aí eu lá, tal, ele tentando falar comigo, aquela coisa toda. Aí eu falei assim, Aí eu peguei o meu fone assim, coloquei na orelha dele assim. Aí estava lá um estudo bíblico. Tá! Aí ele, Então, irmãos, eu não posso perder tempo. Eu não posso, irmão. Eu estou o quê? Estou pedalando, irmão, estou. Palavra. Estou indo trabalhar de carro, irmão. Palavra. É esse tempo que eu estou vivendo, irmão Patrícia. Porque, irmãos, eu preciso adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu preciso saber o que eu estou louvando. Eu não posso chegar, irmãos, pegar um louvor e falar assim, vamos louvar, irmão. Não. Eu tenho um foco, eu tenho um objetivo, irmão, da minha adoração. Por isso que quando eu chego no deserto, irmão, eu já aprendi a adorar. E quando a gente aprende a adorar no deserto, irmão, as coisas ficam mais fáceis. Pergunta para qualquer adorador de verdade, irmãos. Nesses momentos mais difíceis que ele faz. Ele põe um louvor, irmão, começa a chorar. Porque a adoração, irmãos, leva nós a isso. Por que Davi, irmãos, guerreava com o dedo? Porque é na adoração que ele vencia muitas vezes as guerras. Salmo 144, não fala em memória. O Senhor que deu isso, o Senhor que deu isso para a sua igreja, irmãos. Por isso Satanás, todas as vezes que olha para você, ele fica irado, fica irritado. Aleluia, por quê? Porque um dia ele teve isso, irmãos, e hoje não tem mais. Hoje é eu e você que temos. É por isso que nos momentos de luta ele chega lá. Porque não é Deus que leva, irmão, o servo dele para o deserto. Não é Satanás, perdão, que leva o servo do Senhor para o deserto. É Deus. Mas aí, irmãos, o circunciso, gadareno do inferno, Satanás, ele vai aproveitar a oportunidade porque ele quer ver se você vai murmurar. A Bíblia fala o que, irmãos? O diabo, o vosso quem? Então você tem dois adversários, vou dizer para você. Primeiro, quem que é? Quando você olha para o espelho, irmão, e você está penteando o cabelo. Estou bonito, hein? Nossa, olha como que eu estou. Estou charmoso, hein? É aí, cara, você é o primeiro. Aí, quando você vai sair, já tem um outro adversário. Na sua bota. Doido para te picar uma rasteira. Mas sabe por que ele não pica a rasteira, irmão? Porque tem um anjo com a espada desembainhada bem grande. Fala, aí você não toca. Aí você não toca. Irmão, isso que é bom servir a Deus, irmãos. Porque a adoração revela a nossa pequenez. O quanto eu sou pequeno, irmão. Quando eu adoro, irmãos, Deus abre o céu, eu começo a enxergar algumas coisas. Aleluia. Glória a Deus, é Senhor. O louvor que a gente louvou semana passada, eu fiquei louvando ele até hoje lá na empresa. Aí toda vez que eu louvo, eu penso no camarada lá. E por que eu penso, irmão? E porque por esses dias eu pensei muito. Porque esses dias, irmãos, teve um facão na empresa de quase, a gente fala facão, um corte, de quase 100 funcionários. Se não fala memória. E esse irmão, o dia que ele entrou na empresa, e eu falei assim, rapaz, você já entrou aqui, você já trabalhou aqui? Trabalhei, meu pai era tal. Eu falei, rapaz, trabalhei com seu pai há 10 anos atrás. Rapaz, seu pai também tá. Aí ele falou que era servo de Deus, aquela coisa toda. Você estava trabalhando o quê? Não, estava com um caminhão. Eu falei, rapaz, um caminhão. Eu fiz igual o profeta. Queimei, mandei embora. Para não ter perigo de voltar para trás. Aí depois, hoje eu comecei, e esse dia eu estava louvando, pensando nele. Hoje eu falei para ele, assim, lembra? Porque, irmãos, mês que vem, se Deus não mudar ali a sorte de muitos, vai ter mais um facão, mais um corte. E aí, irmão, Deus vai falando conosco. Você não queimou, meu filho? Você não está crendo? Meu irmão, de onde Deus tirou o que Deus colocou na sua mão? Você crê que foi o Senhor que colocou? Então creia. Adore a Ele no momento de dificuldade. Honre a Ele nos momentos de dificuldade. Porque, irmãos,
aleluia, que nós lemos aqui: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como pai. Você cresceu no momento de deserto? E por que você acha, irmão, que esse cheiro da tempestade está vindo aí vai te matar? Por quê? Adoração inclui temor. Há dois tipos de temores: o prejudicial e o benéfico. O temor benéfico é aquele que devemos ter em relação a Deus, porque esse temor consiste no ódio ao mal. Amém? Para você achar que eu não estou na carne, irmão. Provérbios capítulo 8, versículo 3a. Quem pode ler para nós aí? Todos os crentes deveriam pedir a Deus por esse temor a Ele. Salmo 86, versículo 1. Depois outro abre Salmos aí para nós. O relacionamento do homem com Deus não pode jamais excluir esse elemento, porque é temor, aleluia, que encaminha para a vida. Provérbios capítulo 19, 23, mas não precisa abrir Provérbios não. A falta de temor a Deus alimenta, está na tela não, né? A falta de temor a Deus alimenta um cristianismo permissivo, sem critério e sem limites. Somente o temor a Deus pode nos manter dentro dos limites do sagrado e afastar-nos do profano. O que é isso, pastor, que o senhor leu? Sabe o que é isso daqui, irmão? O seu temor? Sabe o que é esse o temor aqui? O meio encoberto. Aí você vai mostrar ele lá no deserto. Por quê? Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova. Por quê? A prova, a fim de conhecer suas intenções. Eu temo a Deus, irmão. Não, pastor, eu temo muito a Deus. Aí, irmão, eu quero ver na hora, irmã Patrícia, eu quero ver na hora, irmão, que Deus dá ou uma autoridade, ou Deus dá alguma riqueza, ou até um deserto. Porque quando Deus dá autoridade, irmão, a gente sempre tem que entender uma coisa, e nós vamos encerrar. Sempre tem que entender uma coisa: tem sempre alguém acima de mim. Tem sempre alguém acima de mim. O dia que Saul, irmãos, deixou de entender isso, ele deixou de honrar Samuel, que foi a sua ruína. Agora observa Davi. Davi sempre honrou os profetas. Davi sempre honrou os sacerdotes. O homem está cego do pecado. Esse homem é você, Davi. Agora, se tivesse no coração dele, irmãos, apenas o temor superficial, sou eu, né? Sou eu, né? Tá! Enfiava a espada no homem. Manda matar. Blasfêmia contra a minha pessoa aqui, ó. Tô falando besteira. O que Saul fez, irmão? Quantos Saul quis, na verdade, acabar, né? Quis acabar com o vilarejo inteiro, irmão, os sacerdotes. Só não acabou porque Deus é Deus. Mas agora, quando a gente tem temor, irmãos, é outra coisa. Olha o que Paulo falou: sei ter em abundância, mas também sei passar algumas necessidades. Ele não mudava, não tinha variação de dúvida. A identidade dele continuava a mesma. Eu nasci para adorar, eu nasci para servir. Então, meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, para nós encerrar aqui, louvado seja Deus, aleluia. Adora a Deus em todas as situações, adora a Deus em toda circunstância. A adoração inclui o temor, e precisa ter o temor. Porque aí eu vou entender, irmãos, que nós lemos: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Deus tem um lugar para você, irmão. Deus tem um lugar para você, irmãos.
Deus tem um lugar para mim. Sabe? Deus fala algumas coisas conosco. E aí, aleluia, a gente vai vivendo. Mas teve vezes, irmão, que muitas vezes eu até quis adiantar algumas coisas. Aí Deus precisou chegar no meu ouvido e falar assim: no meu tempo vou eu fazer. Tá bom, Jesus. Hoje, irmão, eu já vou batendo continência. Então, meus amados irmãos, aleluia, um filho não precisa gritar para a mãe que quer crescer. Ele cresce naturalmente. A borboleta, ela é borboleta, irmão. Ou ela dentro do casulo ou fora do casulo, ela é borboleta. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Só adora a Deus, irmão. Eu quero te convidar, irmão, nesse tempo, não só adorar aqui, mas levar uma vida de adoração. Levar uma vida de adorar o Senhor. Irmão, você vai ver o quanto as coisas vão mudar. Nos momentos quando, irmão, o negócio começar a pegar fogo, começa a louvar. E aí, eu vou falar um negócio para você. Seja muito sincero ao Senhor. Se tiver difícil, fala: Senhor, está difícil, mas eu vou te adorar, tá? Meu coração está querendo endurecer, mas em nome de Jesus Cristo, esse coração vai ser amolecido em nome de Jesus, porque eu vou adorar. E você vai ver, irmãos, as coisas mudarem. Vamos colocar de pé em nome de Jesus Cristo. Eu quero te convidar a adorar a Deus conosco. Em nome de Jesus. Cadê o baterista? Feche seus olhos. Pode ir adorando ao Senhor, amém? Aleluia, vai adorando a Deus. Vai glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Pastor, o senhor está sem louvor para louvar? Não, irmão, estou esperando você adorar. Aleluia. Aleluia. Pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não Deus, preciso ver fenômenos pra crer em ti. Em nome de Jesus, Pai. Não trago nada. Senhor, leva a tua igreja, Pai, te adorar. Leva a tua igreja, Pai, te exaltar, Senhor, em todos os caminhos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, toda seta, Pai, do inferno, Senhor. Todo dardo inflamado, Senhor, que é, meu Deus, meu Pai, aleluia. Oh, meu Deus, meu Pai, entristecer, paralisar. Nós quebramos agora no nome de Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, meu Deus. Aleluia. Você não vai perder a guerra, irmãos. Não vou perder a guerra. Fica tranquilo. Olha o lírio dos campos. Olha os passarinhos, irmãos. Quem é que alimenta ele? Você está achando que é só comidinha que você deixa lá que alimenta os passarinhos? Não. É o Senhor. Aleluia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está Comece a enxergar, irmãos. cuidando de Comece a enxergar a solução. Pede para Deus o peixe. Fala: Senhor, eu não preciso me dá a estratégia para pegar esse peixe, Senhor. Dentro do peixe tem uma pérola, irmãos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Lança a rede. Cuidando Lança a rede. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer. A igreja nunca vai precisar. Em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso decidido estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou
cuidando de mim. Eu creio, Senhor. E te adorar. Eu creio, fala, eu creio, Senhor. Eu creio nas tuas promessas sobre a minha vida. Eu creio, Senhor. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de meu mim. Deus, aleluia. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou. Irmão, só que eu preciso de oração. Não vou perder. Só quem quer receber uma oração pode vir aqui à frente. Guerra, Aleluia. e te louvarei Glória a Jesus. em meio às Aleluia, Jesus. tentações. Aleluia. É mais que estratégia. Aleluia, Jesus. Nós cremos, Senhor. Posso não ver Nós o cremos, Senhor. amanhã, Aleluia. mas hoje Glória a Deus, Pai. sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando. Irmão, só quem quer receber uma oração, de mim. pode vir aqui à frente. Só quem quer. Amém? Tem alguém que quer receber uma oração aqui específica? Para esse tempo, para essa estação. Aleluia, não tem ninguém? Glória a Deus. Aleluia. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Nós te agradecemos, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, tem movido, Senhor, sobre este lugar. Pai, a Tua palavra tem sido ministrada, Senhor, sobre este lugar, Pai. Senhor, nós cremos, ó meu Senhor amado, no Teu arrebatamento, Senhor, nessa última hora. Eu creio, Pai, e almejo como nunca, Senhor, nesses dias, Pai. O meu coração se alegra, Senhor. O meu coração se regozija, Pai, no Senhor. Oh, meu Deus, meu Pai, só de falar nesse arrebatamento, Pai. Senhor, nós te pedimos, Senhor, levanta uma igreja, Pai, a cada dia, valente, corajosa. Oh, meu Deus, meu Pai, destemida no Senhor. Pai, quebra as cadeias correntes, Pai, e vai dando vitória. E vai dando vitória, Senhor, ao Teu povo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que